Milhões de anos atrás, em uma savana vasta e selvagem, um detalhe microscópico aconteceu dentro de um único ser. Um pequeno erro na sequência de DNA, quase imperceptível, mudou o destino da humanidade. Esse simples acaso, uma mutação aleatória, seria o primeiro passo do código oculto que nos tornaria Homo sapiens. A evolução não segue planos perfeitos. A natureza não escolhe conscientemente quem deve sobreviver ou prosperar. Mas, às vezes, um pequeno erro, uma variação mínima, pode se transformar na vantagem mais decisiva. Algumas mutações desaparecem rapidamente, outras permanecem silenciosas e, raramente, uma única mudança genética pode alterar toda a trajetória de uma espécie. É nesse cenário de incerteza e acaso que os humanos começaram a se diferenciar do restante da vida que compartilha nosso planeta. Se você já se impressionou com como uma simples mutação pode transformar a vida, inscreva-se no canal para descobrir os segredos ocultos da nossa evolução que poucos conhecem. A primeira grande mutação que marcou a humanidade ocorreu milhões de anos antes de sermos reconhecidos como Homo sapiens. Ela afetou o cérebro, aumentando a capacidade de raciocínio, memória e planejamento. Essa mudança permitiu aos primeiros humanos imaginar possibilidades, criar estratégias e resolver problemas complexos, algo que os outros animais simplesmente não conseguiam. Mas o cérebro maior exigia mais energia e trouxe desafios metabólicos. Era uma evolução com preço, mostrando que cada passo adiante na história humana sempre carrega riscos escondidos. Paralelamente, mutações na postura e na coluna vertebral permitiram que nossos ancestrais se erguessem sobre duas pernas. O bipedalismo não foi apenas uma questão de locomover-se mais rápido. Ele liberou as mãos para criar ferramentas, manipular objetos e desenvolver técnicas de caça cada vez mais sofisticadas. Ao mesmo tempo, expôs o corpo a novos riscos, problemas na coluna, joelhos mais vulneráveis e maior exigência de equilíbrio. A evolução, assim, se apresenta como uma mistura delicada de oportunidade e vulnerabilidade. Enquanto essas mutações moldavam nossa anatomia e inteligência, pequenas alterações no DNA começaram a criar mudanças nos sentidos, na visão e na coordenação motora. Cada detalhe do corpo humano carrega uma história de acertos e erros, de tentativas e ajustes infinitos. Um pequeno código escondido em nossos genes definiu não apenas quem éramos, mas também o que nos tornaria capazes de dominar ambientes hostis, sobreviver a predadores e prosperar em cenários extremos. É fascinante pensar que toda a complexidade humana começou com algo tão simples, uma mutação aleatória, um erro que a natureza não planejou. Mas foi justamente esse erro que criou a base para nossa inteligência, criatividade e capacidade de adaptação. Cada passo que demos desde então foi construído sobre essas mudanças microscópicas, invisíveis aos olhos, mas gigantescas em suas consequências. À medida que essas primeiras mutações surgiam, outra onda de mudanças discretas, porém revolucionárias, começava a aparecer. Cada gene alterado carregava consigo o potencial de transformar totalmente um organismo, mas apenas quando combinado com outras mutações, criava algo verdadeiramente extraordinário, o ser humano moderno. É aqui que entramos no território dos chamados genes do milagre, pequenas alterações que moldaram nossa inteligência, nossas mãos, nossa postura e até mesmo nossa capacidade de imaginar mundos que nunca existiram. Esses genes não funcionavam isoladamente. Cada mudança precisava harmonizar-se com o restante do organismo, como peças de um intrincado quebra-cabeça. Um gene que aumentava a capacidade cerebral precisava de mudanças complementares no metabolismo, no fluxo sanguíneo e até na estrutura craniana. Sem esse equilíbrio, o mesmo avanço que nos deu inteligência poderia ter se tornado mortal, e ainda assim, a natureza arriscava repetidamente, criando essas combinações improváveis e observando quais sobreviviam. E é exatamente nesse ponto que a história fica ainda mais fascinante. Algumas dessas mutações não apenas nos deram habilidades, mas nos separaram para sempre de nossos parentes mais próximos, os neandertais e denisovanos.
Imagine, uma única alteração genética que determinou quem sobreviveria e quem ficaria pelo caminho da história. É a prova de que o acaso e a seleção natural caminham lado a lado, moldando cada passo da evolução humana. Você já se perguntou o que te faz humano? O que nos separa de todos os outros animais do planeta? A resposta não está apenas na nossa cultura ou tecnologia, mas em um código oculto, gravado dentro de cada uma das nossas células. Uma série de acidentes genéticos, mutações microscópicas, que transformaram nossos ancestrais e nos deram o poder de dominar o mundo. Hoje, vamos desvendar esse código e descobrir a história secreta do nosso DNA. Vamos começar com a linguagem. Uma simples alteração no gene FOXP2, ligado à fala e à comunicação, mudou para sempre como nossos ancestrais interagiam. De repente, eles podiam planejar caçadas em grupo, compartilhar descobertas vitais e, o mais importante, transmitir conhecimento através das gerações. Sem essa mutação, a cooperação que define nossa espécie seria impossível. Nossa história teria tomado um rumo completamente diferente. Mas não foi só a nossa capacidade de falar que evoluiu. Outro conjunto de mutações essenciais afetou nossas mãos. Elas não só nos permitiram agarrar objetos, mas criar ferramentas cada vez mais sofisticadas. Pedras lascadas, ossos trabalhados e, eventualmente, instrumentos de caça e construção. Cada inovação era uma consequência direta desses ajustes microscópicos em nosso código genético. A evolução trabalhava em silêncio, mas os resultados eram poderosos e cumulativos. Claro, cada avanço trazia seus próprios riscos. Um cérebro maior exigia um consumo de energia muito maior. Mãos mais hábeis eram mais vulneráveis a ferimentos, e a nossa postura ereta colocava uma pressão imensa na coluna e nos joelhos. Cada conquista evolutiva era uma aposta de alto risco. A humanidade venceu essas apostas porque cada mutação bem-sucedida aumentava nossa capacidade de sobreviver e prosperar. Mas o mais incrível é que essas mudanças não apenas nos tornaram mais fortes ou mais rápidos, elas nos deram algo único, a capacidade de imaginar, de sonhar e planejar um futuro que nenhum outro animal poderia conceber. Esse foi o começo da nossa singularidade, o despertar de uma espécie capaz de transcender a própria natureza que a criou. Enquanto as primeiras mutações moldavam nosso corpo, outra série de alterações genéticas começava a agir de forma mais sutil, mas ainda mais poderosa. Eram mutações ligadas ao cérebro, à cognição e à imaginação. O verdadeiro fogo dentro do nosso DNA. Elas não apenas nos fizeram mais inteligentes, mas nos permitiram criar mundos que antes não existiam. Algumas dessas mutações afetaram o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisões e controle emocional. Foi aqui que nasceram a estratégia, a antecipação e a criatividade. Cada pensamento, cada invenção ou história que parece tão natural para nós, é o resultado direto dessas pequenas, mas revolucionárias, mudanças genéticas. É fascinante pensar que a capacidade de imaginar o amanhã estava codificada em minúsculos ajustes dentro do nosso DNA. E o mais surpreendente, nem todas essas mutações estavam destinadas a sobreviver. A natureza testou cada variação, e somente as combinações que equilibravam criatividade, inteligência e adaptação ao ambiente persistiram. Um pequeno erro, e todo o potencial da nossa espécie poderia ter desaparecido, como tantas outras linhagens antes de nós. Pequenas mutações também ampliaram nossa memória, percepção espacial e sensibilidade social. Cada uma dessas mudanças criou a base para culturas mais complexas, cooperação estratégica e até mesmo empatia. Era a faísca invisível que nos separava das demais espécies. Uma faísca que nos permitiria não apenas sobreviver, mas transformar o mundo ao nosso redor. O fogo no DNA não se limitava à inteligência. Ele alimentava nossa imaginação. Sem ele, jamais teríamos iniciado o caminho da civilização. Mas à medida que os humanos se tornavam mais inteligentes e habilidosos, a evolução começou a revelar seu lado mais cruel.
Cada conquista genética trouxe riscos invisíveis. Com cérebros mais complexos, surgiram pensamentos sobre o futuro, e com eles, a ansiedade, o medo e os conflitos internos. A capacidade de imaginar era uma arma poderosa, mas também um fardo. Nossos ancestrais precisavam lidar com dúvidas, tensões e rivalidades dentro do grupo. Imagine um grupo na savana enfrentando fome, predadores e doenças. Um erro de cálculo ou uma briga interna poderia significar o fim de todos. A seleção natural não perdoava falhas sociais. Além disso, o ambiente era impiedoso. Tempestades, secas e mudanças climáticas eram adversários constantes. Algumas linhagens não resistiram e desapareceram sem deixar rastros. Outras se adaptaram, aprendendo a cooperar e transmitir conhecimento. A evolução não era apenas biológica, mas também cultural e social. As doenças também surgiram como inimigos invisíveis. Corpos complexos precisavam lidar com infecções e ferimentos. Aqui, a cooperação social era vital. Cuidar dos doentes e proteger o grupo era a diferença entre a extinção e o sucesso. Cada gesto de empatia era, na verdade, uma resposta evolutiva aos riscos que a própria evolução nos impunha. O preço da evolução estava nas nossas relações, medos e escolhas, e é nesse delicado equilíbrio que se constrói a nossa história. Se o passado da humanidade foi marcado por mutações, o futuro também está sendo escrito em nosso DNA. A evolução não parou. Pesquisas recentes mostram que mudanças genéticas continuam acontecendo, moldando quem seremos nos próximos milênios. Algumas dessas novas mutações já influenciam nossa resistência a doenças, a capacidade de metabolizar alimentos modernos e até a adaptação a ambientes urbanos cada vez mais complexos. É uma evolução silenciosa, acontecendo agora mesmo, e não para por aí. Tecnologias emergentes, como a edição genética, nos dão o poder de guiar nosso próprio futuro evolutivo. Cada intervenção é uma nova oportunidade e também um novo risco. A mesma força que nos tirou da savana pode em breve ser acelerada por nossas próprias mãos, transformando completamente a trajetória da humanidade. O código oculto da evolução nunca parou de atuar. Ele continua a nos moldar, testando constantemente nossa capacidade de adaptação. A história da evolução continua, silenciosa, invisível e poderosa. O que nos torna únicos não é apenas o que conquistamos, mas como continuamos a evoluir, enfrentando desafios que nenhuma outra espécie poderia sequer imaginar. Se você se impressionou com a incrível jornada do nosso DNA e quer continuar explorando os segredos da evolução humana, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E me conta aqui nos comentários. Se você pudesse escolher uma mutação que mudasse o futuro da humanidade, qual seria e por quê? Vamos descobrir juntos como nosso passado e nosso futuro estão ligados pelo código oculto da evolução.